Então, é isso que torna a dificuldade de você fazer um bom SEO com a aplicação SPA. Mas se o cara vai fazer um CRM, um RP, isso nem público é, qual a vantagem de o cara ter um bom SEO? Então, é a questão de aplicação para aplicação. Se o cara vai fazer um blog, provavelmente não seja a melhor opção para fazer isso aí. Bom, e o que é a arquitetura aqui como é que é uma arquitetura de um aplicativo SPA? A gente tem um servidor que basicamente vai fornecer duas coisas. Todos os meus dados e minha camada de aplicação. Então eu tenho aqui o HTML, CSS, JS, que vai ser baixado quando o cara abrir essa única página que ele vai ter, e depois ele vai consumir os dados aqui de forma assíncrona. No meu lado cliente, que é o meu browser, Firefox, Chrome, etc., eu tenho um browser que vai ser meu renderizador, então ele vai usar HTML e CSS para poder fazer essa renderização. A minha aplicação vai ser construída em JavaScript e é nela que vai ser controlada toda a parte de navegação e a de acesso a dados. Acesso a dados tanto locais, como local storage, ou seja, daquele browser, ou na nuvem, ou em seu servidor e etc. Então, qual foi a aplicação que eu fiz para demonstrar isso aqui? Eu peguei o site do evento e fiz em SPA. Então, aqueles dados lá que estão plotados no HTML agora são consumidos via serviço. E esse serviço eu vou utilizar também na minha palestra de Windows Phone, aqueles primeiros passos do Windows Phone que vai ter mais tarde. Então, eu publiquei a aplicação e a gente vai ver também as features de rodar offline e conseguir ter uma interação com o cliente de forma bem bacana, que é você pode montar sua grade pelo próprio telefone. Então tá aqui os dois QR Codes. O primeiro aqui é o Durandal JS, é o framework que eu vou utilizar para poder fazer aplicativo SPA. E aquele segundo ali é o aplicativo rodando na nuvem usando o app Harbor, que é nele que a gente vai testar o funcionamento offline aí. Beleza? Todo mundo pegou aí? Bom, aquele primeiro, eu não botei o QR Code desse cara aqui, mas eu posso até gerar depois aqui no finalzinho da palestra. Esse aqui é todo o código fonte aqui que eu fiz no Visual Studio, é público, se você quiser baixar, é via Git aí, muito tranquilo. Eu vou botar no meu GitHub depois também, porque o pessoal conhece mais o GitHub do que o Bitbucket. E a aplicação a aplicação rodando seria essa aqui. Se a wireless ajudar. Bom, deixa aí rodando e vamos pro Visual Studio aqui. Eu também quero mostrar para vocês outra coisa. Pronto, esse aqui é o Durandal JS, é o site do primeiro QR Code. E para você baixar o plugin para o Visual Studio, você vai clicar em Getting Started, que você vem para essa página aqui, e logo ele tem nesse link aqui o VSX para você instalar no seu Visual Studio. Então, quando você for criar o projeto ASP.NET MVC4, vai ter esse template aqui para você fazer, que ele já vai colocar todos os pacotes que precisa, inclusive uma aplicaçãozinha básica para você ver como é que funciona. Eu não instalei nessa máquina aqui, só está no meu desktop, mas ele apareceria aqui. Depois, se você clicou em Web, ASP.NET MVC4, ele apareceria nesse conjunto de aplicações aqui. Inclusive, existem outros plugins, como Hot Towel, etc., que você pode também instalar aqui. Então, para quem já está acostumado com a ASP.NET MVC, eu tenho o meu controller e eu só tenho duas views aqui, duas actions. Uma index, que é a primeira view que ele vai carregar, e essa aqui é para fazer com que o cara possa rodar offline, que depois a gente vai ver isso aqui.
Então, se a gente for ver nossa view, é basicamente o HTML simples aqui, com os menuzinhos, e lá embaixo a gente vai ver a área que é o conteúdo, que é essa parte aqui. Tá todo mundo conseguindo ver aqui, ó, é bom dar um zoom aí no fundão. Então eu tenho essa section aqui que vai ser utilizada pela minha aplicação. O Durandal ele tem uma dependência do require.js. E ele referencia ela lá embaixo. É ele que vai servir para poder carregar todos os JavaScript e o HTML de forma dinâmica. Então, sem que você carregue tudo de uma vez. Então, lá embaixo eu uso script bundle do ASP.NET MVC e gero todas as dependências de jQuery, Bootstrap, require. Aliás, no require eu coloco separado ele aqui, porque eu vou dizer que quando ele terminar de carregar o require, eu vou rodar um cara aqui, que é esse cara especificado no datamem, que é meu JavaScript que está nesse caminho, app main.js. Onde é que está definido o bundle? Só para a gente ver os JavaScripts que ele está referenciando. Então tá aqui todo meu bundle lá, JavaScript Vendor, jQuery, Knockout, Semi para poder fazer as rotas, Bootstrap do Twitter, Moment foi eu que usei aqui para poder trabalhar melhor com horário, tem um context menu e o Toaster para dar uns avisos bem bacana aí. E aí embaixo tem um CSS também que é bem tranquilo. Então na hora que ele carrega o require, ele vai chamar esse main.js. E aqui está ali o require.js fazendo o define, eu recebo todos esses parâmetros na minha função, lá no final. Tá aqui os parâmetros da função, ele passa aí. Aqui eu posso dizer que a minha aplicação vai estar em modo debug, isso é bacana para você quando está testando. E aqui eu faço a aplicação startar. Quando é start, eu vou definir minhas rotas. Eu tenho que fazer isso aqui, eu estou usando uma convenção. O que é que essa convenção vai fazer? Ele vai fazer com que toda home que for chamado, ele vai chamar tanto home HTML na views, na pasta views, e tanto home.js na pasta view models. Então eu tenho que definir todas essas URLs aqui para minha aplicação. E por último, eu seto o root aqui, que é o cara principal que vai rodar minha aplicação, que é nessa pasta, view model shell, e digo que ele vai rodar com a transição chamada entrace ali. E quem é esse shell aqui? Tá aqui o shell, é um cara bem simples. E toda minha view model eu tenho que retornar um cara que tenha pelo menos um método, que é esse activate, que é o método que ele vai chamar depois que ele terminar de fazer a renderização do HTML e pode jogar os dados lá dentro. Então, o que eu faço simplesmente aqui é fazer aquele código do Twitter para ele ficar mostrando os Twitter lá embaixo. Que no caso o Twitter está bloqueando a minha requisição, mas ele apareceria aqui. E depois eu peço para ele ativar, ei, vai para home aí. E aí, como eu estou usando as convenções, eu tenho um shell HTML que define, ó, ei, o teu container vai ser essa div, ele vai trocar aquele cara que estava lá na session por esse cara aqui e vai usar knockout aqui para fazer um bind. Esse bind compose é dele. E ele tem três caras aqui, model, after compose e cache views. Cache views é para fazer cache dos HTMLs que ele trafega. O model é um model que vai ser ativado pelo seu JavaScript que você carregou, dependendo da sua URL. O after compose é para ele escrever algum código depois que ele fizer toda a composição. Geralmente não se usa isso aí. Se usa o padrão que ele deixa aí. Então ele pediu aqui para ir para home. A minha home é simplesmente essa tela
inicial, onde eu tenho só um HTML aqui onde eu não tenho nenhuma interação. Então, quais são os HTMLs que eu vou ter interação? HTML de palestra e palestrantes que vão no meu servidor pegar meus dados. E onde é que estão esses meus dados? Esses meus dados estão sendo oferecidos via Web API. Tá aqui, tem o meu módulo palestra. Também tem o meu modo de palestrante. E para cada classe dessa aqui, eu tenho meu Web API para eles. Estou usando o Web API ali, API Controller. Estou usando o Entity Framework para poder salvar os dados. E simplesmente dou get e get por 1. Ele vai retornar os caras aí, via JSON. Então, aqui a parte de server-side é bem tranquila, é muito simples. Aqui meu contexto do Entity Framework, onde eu defino as minhas tabelas e seto o initialize. Esse initialize é simplesmente para popular os dados com as palestras e com os palestrantes, para não ter que ficar inserindo isso aí todo o tempo. Tá aqui onde ele insere toda aquela galera ali. É bem tranquilo. E a parte agora, a gente vai ver a view de palestrantes. Bom, aqui na minha view de palestrantes, eu tenho meu view model, que eu criei como uma função ali e retorno ela, onde, como eu disse, a gente sempre tem que ter esse método activate, que é o cara que vai executar depois que o HTML for trazido. E eu tenho uns métodos aqui que eu defini. Eu tenho refresh, eu tenho a própria lista de palestrantes, que é um observable array, é um cara do knockout. E quando o meu refresh for executado aqui, que eu executo no activate, eu vou lá, ei cara, DS, me dá os palestrantes, e para cada palestrante que eu receber, eu vou colocando na minha lista de arrays, na minha lista de palestrantes, que é esse cara aqui. Então, mais uma vez, usando o require ali, eu estou pedindo data service de palestrantes e o modo de palestrante. Onde é que estão esses caras aqui? Aqui dentro dessa parte de data services, eu tenho o data service de palestrante, onde eu faço simplesmente uma requisição AJAX e no callback de sucesso eu faço, ei cara, salva no local storage todos esses palestrantes que tu recebeu, que é justamente para a gente disponibilizar a aplicação modal em roda offline. E depois que eu fiz isso aí, eu te passo a responsabilidade. Aí, tá aí, os palestrantes aí, tu faz o que tu quiser agora, que é quando eu chamo o callback. E quando for o erro, o que acontece? Ele, não consegui me conectar com o servidor. O que eu vou fazer? Eu vou pegar os caras que estão salvos no local storage daquele browser e dar pro método resolver o que ele tem que fazer. Então, quando a gente estiver offline, a gente vai conseguir carregar todos os palestrantes, se eu acessar pelo menos uma vez, a partir do meu local storage. E isso é de um browser. Se você for para outro browser, não vai funcionar, porque ele não tem essa sincronia entre os browsers. Então eu tenho minha lista de palestrantes no meu view model. E onde é que eu mostro isso aí? Aqui no meu HTML, no meu template de palestrante. Então eu tenho um título ali, onde ele vai ter o data bind do click, mais uma vez usando knockout, o bind de click. Ele vai chamar o refresh, aquele método que eu defini no meu view model. E que eu tenho uma div que ela vai ser vinculada com a minha lista de palestrantes, aquele observable array que eu criei. Então esse for each, ele vai repetir todo esse HTML aqui para cada instância de palestrante que ele tem naquela lista. E a partir daí eu posso acessar de forma plana o nome das propriedades do palestrante. Então eu tenho nome, eu tenho foto, tenho descrição. Então estou usando os binds aqui, text. Estou usando o bind de ATTR. Esse ATTR simplesmente ele manipula um atributo da tag HTML. O if, se tu tiver esse cara aqui, tu vai plotar aquele HTML que tem lá dentro, senão ele nem olha para aquele cara. E onde é que está esse palestrante? Aqui, eu tenho um model, quase a mesma coisa que o C Sharp aqui. As únicas diferenças que eu tenho é que eu tenho uma questão de intervalo e nome de sala para poder facilitar o meu trabalho com HTML.
que no caso vai ser utilizada lá na view de palestras. Então aqui na minha vídeo palestras eu tenho aquela tabela com as colunas e tenho as minhas TRs aqui, que mais uma vez eu vou usar o for each, vou usar o grupo de palestras que está definido lá na minha view modo de palestras e vou usar os binds aqui para poder exibir as colunas de cada um. Então eu tenho uma lista que tem todos os grupos de palestras, grupos por horário, e em cada grupo por horário eu tenho a lista de palestras daquele horário. Então, mais uma vez, estou usando bind, text, intervalo, estou usando for each aqui. Essa é outra maneira de você poder fazer o bind com knockout. Então, não é só pela tag. Isso faz com que você não precise escrever uma tag para poder escrever um bind. E aí tem coisas lá como, por exemplo, tem palestrantes que são MVP, tem palestrantes que trabalham na Microsoft, mas tem palestrantes que não são isso nem outro. Então eu faço if, se o cara é MVP, escreve o link MVP, que vai para a página de MVP. Se o cara é Microsoft, simplesmente printa Microsoft entre parênteses. E a questão de exibir a linha como full, tamanho full, é aquela lógica ali. O call span, eu verifico se sala são 6, que é todas, senão ele printa só um. Então, mais uma vez aqui na minha view model de palestras, eu tenho o meu view model aqui, onde eu tenho o activate, o grupo de palestras e o refresh. O grupo de palestras, ele simplesmente, é um código aqui embaixo que vai pegar as palestras e vai fazer de forma agrupada todos os caras. E aí, todos esses aqui são de 8 a 8 e meia, agrupa aqui e assim por diante. Que é esse código aqui do for each. Vai lá, recebe as palestras, da mesma forma estou usando require, pedindo data service de palestras, que é outra requisição Ajax, que salva no local storage, da mesma forma que fez com palestrantes. E vou usar o moment para poder fazer os trabalhos com data, que em JavaScript puramente isso é muito ruim. E aí faço aqui a lógica de preencher. Então eu crio outras funções aqui, outros models, para poder fazer o print na view, que é palestras view model, onde eu tenho um intervalo, e as palestras. Em cada palestra eu tenho ID, horário fim, horário início, sala e etc. Todas elas usando Observable, todas elas usando Knockout para poder fornecer o bind com a tela. Então, o que que tem de plus aqui? O plus é a gente poder montar a nossa grade pelo site aqui e funcionar de uma forma offline. Então, se eu for aqui ele vai carregar, vai demorar um pedacinho, porque o servidor não é meu, então ele bloqueia a quantidade. Mas se eu clicar com o botão direito aqui, eu tenho esse botão assistir. Esse botão assistir não tem no site oficial. E aqui eu posso montar a minha grade. Aqui eu tenho ali o link, veja sua grade de palestra. Então eu posso clicar lá e ver tudo que foi salvo na minha grade. Então eu tenho essas palestras aqui. E posso ir aqui e selecionar outra. Ele disse que foi agendado com sucesso. Onde é que eu faço esse tipo de coisa? Eu tenho a minha view model aqui de grade, que é aquele cara que exibe as grades, mas todos eles vão usar um cara principal, que é o meu model de grade. É ele que vai ser responsável por adicionar as grades no local storage. Então tá ali, eu já faço ei, quais são as palestras que eu tô pegando, que eu tô querendo assistir. Eu tenho um local storage para poder salvar eles. E se já tiver palestras, eu já pego do local storage para poder printar na tela. Depois disso, eu tenho palestras escolhidas, que é um cara que vai fazer um sorte das palestras por horário. E eu tenho esse método principal aqui, que é o adiciona palestra. É esse cara aqui que vai receber uma palestra, ele verifica aqui se é daquela instância.
Ele vai verificar se a palestra é um palestra model, vai pegar os horários aí e vai fazer uma série de lógicas aqui, onde ele testa o quê? Se eu já agendei essa palestra, se eu já assisti essa palestra em outro horário, ele, opa, cara, você já assistiu essa palestra em outro horário, quer mesmo continuar a assistir aqui ela, trocar de palestra e agendar. Então ele faz esses filtros aí para dar uma melhor produtividade. Então eu verifico ali, palestra agendada, palestra não agendada, deu certo aqui. E como é que nossa aplicação funciona de forma offline? Lá na minha index, dentro da tag HTML, eu tenho esse atributo chamado manifest, que é um arquivo texto e vai ter três partes: cache, fallback e network. Esses caras eu tenho que preencher para que ele possa entender e fazer download do que tem que fazer. Onde é que eu defino esse cara? É uma página CSS/HTML, onde eu tenho o response content type setado para teste, cache manifest, e aqui simplesmente eu faço umas funçõezinhas para facilitar a enumeração de files aqui dentro. Então, como eu disse, eu tenho a primeira área, que é a cache, são todos os arquivos, tudo que eu quero cachear vai estar definido aqui, e ele coloca dessa forma aqui, como eu coloquei manualmente. Eu poderia também ter acelerado a produção daquilo ali usando o código, mas aqui eu quis deixar um exemplo para vocês verem. Então tem que ter essa barra aqui e dizer o que é que eu quero fazer cache. E quando a gente publica a nossa aplicação, a gente vai usar minification, e para isso a gente tem que também adicionar as URLs minificadas, para que ele possa fazer cache disso. Então, qual seria a melhoria desse código aqui? Eu poderia fazer com que todo esse código de debug não fosse colocado, simplesmente só esse código aqui. E o que significa esse fallback? Esse fallback ele vai dizer que toda URL que parte da minha aplicação que não for definida aqui em cima, ele vai redirecionar para outra página. Então, por exemplo, lá na parte de local, de mapa do site, ele bota o mapa lá dentro. E como a gente está offline, a gente poderia redirecionar ele para uma parte no que ele está offline. E a parte do network aqui, ele diz que essas URLs elas devem ir para o servidor. Ele não vai olhar para o cache. Então, não dê erro, vá simplesmente para o servidor. Toda linha usando o cerquilho aqui, ela é comentário, mas com exceção do caso que você diz qual o tempo de expiração daquele manifesto. Então, estou usando aqui o Startup Deb na aplicação que eu fiz e digo que esse cara vai valer até o próximo reload da minha aplicação. Então, vou botar aqui a aplicação para rodar. Então, a aplicação está rodando aí e o Chrome já fez cache disso aqui. Onde é que eu vejo esse cache? Eu digito essa URL aqui, chrome, //wp-cache internals. Aqui eu tenho as URLs que ele fez cache, inclusive todos os arquivos dela. Então vou dar reload nessa página aqui para me confirmar se eu estou com internet. Vamos torcer que... Pronto, e agora eu vou desativar a internet. Então o Chrome já não conseguiu carregar esse cara aí. Mas se eu der o reload aqui, ele carrega normalmente. Ah, beleza, não confio não. Não tem problema não. Tá aí. E o browser consegue abrir tranquilamente. E se eu já tivesse carregado os caras antes, ó, tá aqui. Ele carregou pra mim toda a lista de palestras.
e a lista de palestrantes que estão no local Stories. Então, como a gente pode ver aqui no local Storage, eu tenho todos os dados que ele fez cache. Então, ele coloca como string aí, e depois eu faço um parse desse cara para JSON. E outra coisa muito bacana é que ele usa Knockout, então eu posso fazer com que a interação com o console, com meu dado JavaScript, meu modo JavaScript, possa refletir em testes feitos aqui no próprio console. Lá no router, no shell.js, eu disse que o router vai para o window. Eu coloquei na window aqui. Então tá aqui o router. Deixa eu dar um zoom aqui. Tá aqui o router. No router tem o active item, que ele é um observable. Então tenho que usar o parêntese aqui. Ele vai me retornar o cara que está ativo agora. Eu tenho a lista de palestrantes, então eu posso alterar o primeiro palestrante. Como é que eu faço isso aqui? Então ele alterou ali para cima, em cima o meu nome. Então é isso aí que a gente traz de ganho para a gente. A gente tem integração com os componentes, rápida UI, muito flexível e a melhor de tudo, que eu acho que é a poder rodar offline. Então, quem quiser testar no seu aparelho, pode tentar abrir o site. Eu acho que Safari Chrome no iOS 5 para 4, 6 para cima funciona. No Windows Phone 8 também com IE10 funciona. E se quiser ver funcionando aqui também, posso mostrar.